Nesse momento, dando continuidade aos estudos do capítulo 3 do Halliday, nós vamos ver a multiplicação de vetores, tá certo? E no primeiro caso, nós vamos analisar a seguinte situação: a multiplicação de um vetor por um escalar, certo? E o que eu vou dizer, e essa aqui é a parte mais simples que nós temos aqui, né? É o seguinte. Deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho para cima, tá? Que quando eu vou multiplicar um vetor, ou quero encontrar a resultante de um vetor, multiplicando um valor E vezes o vetor A, tá? E entendendo que esse vetor A ele tem a sua componente na direção AX, mais a sua componente na direção AY, mais a sua componente na direção AZ, esse meu vetor resultante, ele vai ser esse E vezes o AX, mais o E vezes o AY, mais o E vezes o AZ. Ok? Bom, pensando na situação prática, tá? Aí a situação seria a seguinte: vamos pegar aqui, fazer o nosso eixo XY. Está o eixo X. Aqui está o eixo Y. Tá? Vou organizar aqui o Y e aqui o X. E nós vamos analisar esse vetor A. Por exemplo, que vai daqui até aqui. Certo? Aqui, como eu tenho os meus quadradinhos, fica bem fácil de a gente conseguir perceber, tá certo? Então, aqui eu tenho o AX, aqui eu vou ter o meu AY, tá? Então, aqui está meu AX, aqui está o meu AY. Vetor AY, vetor AX, tá? E eu estou supondo que eu quero multiplicar esse vetor por 2. Ou seja, esse meu AX, que nesse momento tem 4 quadradinhos, tá? Multiplicando por 2, ele vai passar a ter 8 quadradinhos. Tá? Esse meu vetor AY, que tem 3 quadradinhos, multiplicando por 2, ele vai passar a ter 6 quadradinhos. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 2 vezes o meu AX. Tá? Aqui eu vou ter 2 vezes o meu AY. Certo? E quando eu for pensar em fazer tudo isso e analisar como é que vai ficar o meu novo vetor, tá? Então aqui eu tenho o Y, aqui eu tenho o X, tá? Aqui está o meu Y, aqui está o meu X. Então o meu vetor AY novo, ele vai ter 8 quadradinhos, então ele vai começar aqui e vai vir até aqui. O meu novo AY ele vai ter 6 quadradinhos, então ele vai começar aqui e vai para cima.
certo? Então aqui está o meu novo AX. Então eu vou chamar aqui de AX', tá? Que na realidade é o meu fator de multiplicação, né? Aqui está o meu AY', que também é o resultado da minha multiplicação. Quando eu paro para olhar aqui como é que vai ficar o meu vetor resultante, como os dois estão origem com origem, vai ser mais fácil eu pensar na regra do paralelogramo, da forma com que eu desenhei, né? E aí o meu vetor resultante vai ser esse cara aqui. Tá? Então esse aqui é o meu vetor resultante, que representa 2 vezes o vetor A que eu tinha. Tá certo? Então aqui está a minha análise da multiplicação de um vetor por um escalar. Ok? Bom, quando eu vou começar a fazer análise de multiplicação de um vetor por vetor, então agora eu vou ver a multiplicação de vetor por vetor. E aí nós vamos estudar 2 casos. O primeiro caso, ele é conhecido como o produto, que está associado à multiplicação, né? Produto escalar. Bom, o que você precisa guardar de informação aqui? Você precisa guardar que, como resultado, eu vou ter um escalar. Então, o meu resultado dessa multiplicação aqui vai ser uma grandeza escalar e que, por sua vez, ela tem a sua intensidade, ou o seu módulo, né? Mais a sua unidade de medida associada, tá certo? Bom, um exemplo que provavelmente você já viu lá no seu ensino médio. Vamos fazer a seguinte análise. Eu tenho aqui o meu eixo X, tá? Orientado para lá, por exemplo, ok? Aqui eu tenho o meu veículo automotor, tá? E esse meu veículo automotor, ele vai precisar se deslocar daqui para lá. Para ele se deslocar daqui para lá, eu preciso aplicar sobre esse carro uma determinada força, tá? Então, se eu quero sair do meu ponto A e chegar até o meu ponto B, tá? Acredito eu que no seu ensino médio você deve ter visto algo assim, que o trabalho vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo θ, que é entre o vetor força e o vetor deslocamento. Organizando essa informação agora, pensando no que a gente vai fazer, então o trabalho vai ser o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento, tá certo? Então, o produto escalar, ele é representado, eu vou colocar sempre uma bolinha maior para diferenciar da minha multiplicação, tá certo? Então eu tenho o produto escalar entre 2 vetores, me resultando uma grandeza escalar, que é o trabalho, que é uma energia, né? Então, quando eu vou pensar nisso, tá? O produto escalar. Então, deixa eu colocar aqui. Então, produto escalar. De 2 vetores, então o vetor A, produto escalar B, ele vai ser o módulo do A vezes o módulo do B vezes o cosseno de θ, tá certo? E esse ângulo θ
ele vai ser o ângulo entre os vetores. Nesse caso, o vetor A e o vetor B. Ok? E, como eu disse, né, só para deixar registrado, o resultado nos fornece um escalar. Ok? Então, isso é para ficar registrado. Bom, e aí convém lembrar que, por exemplo... Opa, perdão. Deixa eu desfazer ali. Que, por exemplo, como envolve o cosseno, né? Tá? O cosseno de 90 graus, ele é zero. Então, se eu tiver dois vetores, um, por exemplo, horizontal, e o outro, por exemplo, na vertical, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o vetor A. Aqui, por exemplo, eu tenho o vetor B. E eu estou insistindo que esses dois vetores são perpendiculares entre si. Então, o produto escalar de A por B nessa situação, isso vai me dar zero. Tá certo? Então, isso precisa ficar atento. Então, produto escalar de dois vetores perpendiculares, eu vou ter zero. Tá certo? Então, se eu vou aplicar isso nas propriedades, tá? Então, por exemplo, a primeira propriedade, a propriedade comutativa, ela funciona, né? A escalar B é exatamente a mesma coisa que o B escalar A, isso não vai se alterar, tá? Se eu aplico isso com vetores unitários, olha só o que acontece. Então eu vou ter A escalar B, ou seja, eu vou ter um AX na direção I, mais um AY na direção J, mais um AZ na direção K, escalar um BX na direção I, mais um BY na direção K, mais um BZ na direção... Opa, perdão. Aqui. Deixa eu diminuir aqui a borracha para não apagar demais aqui. Então, aqui é o J, perdão, e aqui é o K. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso fazendo esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Ok? Bom, aí olha só o que vai me acontecer quando eu começo a fazer toda essa análise, tá certo? Eu começo a fazer assim, ó. O A escalar B vai ficar o meu AXI escalar BXI mais AXI
I escalar B YJ mais AX I escalar B ZK. E aí eu tenho que repetir o mesmo processo, utilizando aqui o AYJ, tá? E depois o AZK. Mas agora olha só, quando eu paro para observar isso, aqui eu tenho I e J. Bom, I escalar J. Esses dois vetores unitários, eles são perpendiculares, ou seja, o θ é 90 graus. Então, quer dizer que isso aqui vai dar zero. Aqui eu tenho I e K, que também são perpendiculares. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar I escalar I. Bom, I escalar I. Então, vai ser o módulo de I vezes o módulo de I vezes o cosseno de 0 graus. Bom, I é um vetor unitário. I é um vetor unitário. Cosseno de 0 graus é 1. Então, quer dizer que dessa minha primeira multiplicação aqui, ó, opa, perdão, deixa eu voltar. Dessa primeira multiplicação desse cara com esse e com esse, sobrou só o primeiro termo. Quem que vai sobrar desse cara aqui? Tá? Desse cara aqui, vai me sobrar quem? Esse vezes esse. Por quê? Esse vezes esse são perpendiculares, esse vezes esse são perpendiculares. E o mesmo vai acontecer aqui. Quem que vai sobrar? Vai sobrar esse vezes esse. Ou seja, tá? Quando eu paro para fazer essa análise lá nos finalmente, tá? O meu vetor A escalar B, ele vai ser AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ. Única e exclusivamente isso, pensando no nosso produto escalar. Fechou, pessoal? Então, ainda falta ver o produto vetorial, mas nós vamos ver no outro videoaula. Até mais. Tchau, tchau.